Quem viveu a época diz que Terra em Transe então colocou em choque todo mundo, o teatro, a música, a dança, naturalmente o próprio cinema, a literatura. Foi um filme que realmente abalou, porque, imagino eu, certamente muita gente na época deve ter dito, realmente foi talvez a obra que melhor conseguiu traduzir, né, esteticamente nessa nossa sensação que a gente está vivendo agora. Então a gente voltar a esse filme de 50 anos atrás e perceber como ele trabalha a linguagem, né? Como que o Glauber faz algo assim que é absolutamente diferente de qualquer outra coisa que exista no cinema brasileiro antes e depois. É um filme amargurado, né? E é como a gente tá se sentindo hoje, assim. E aí, sabe, você tem esse sentimento ali na tela e ao mesmo tempo que você se sente representado de alguma forma por essa angústia, você fica ainda mais angustiado. Em vários momentos, especialmente no final, as metralhadoras entram e elas ensurdecem, assim, elas tornam a ambientação super caótica, interrompem as músicas, né? Então, assim, é a forma de intervenção ali imediata, né? Política mesmo. E a ideia da teatralidade também é algo que tira muita pessoa do lugar dela, naquela posição de imersão, né? Porque são diálogos ali que às vezes são até rebuscados, ali muita poesia. Particularmente, eu acho que é um filme que leu não só muito bem o golpe de 64, como até hoje eu acho que foi o filme que melhor leu o golpe que a gente está vivendo agora. Terra em Transe, filme dirigido por Glauber Rocha e lançado em 1967, é um retrato cruel do cenário político brasileiro quando do período do regime militar. Assumindo-se como alegoria, o longa-metragem procura mostrar como a consciência política nacional vivia em transe, em uma esquizofrenia ideológica crônica, levando o povo a submeter-se às promessas populistas e à tirania burguesa. O ano de 1967, no geral, foi bastante peculiar política e culturalmente em todo o mundo. A contracultura e a vanguarda fervilhavam e faziam nascer obras e movimentos essenciais no campo das artes. O transe também era criativo. Mas não podemos nos esquecer que também foi o ano da morte de Che Guevara. O sonho que Guevara mantinha de levar a Revolução Cubana a outras partes da América Latina foi interrompido em definitivo quando ele foi capturado e morto pelo exército boliviano em 9 de outubro. Décadas depois de seu lançamento, Terra em Transe ainda se mostra atual. Oposição e situação trocam de lados, ideais são corrompidos, campanhas publicitárias e manipulações da mídia tentam passar ao eleitor imagens e mensagens que não se sabe ao certo a que ou a quem servem. Os personagens e situações do filme ainda podem ser reconhecidos em nossa sociedade, o que mostra que o retrato do Brasil pouco sofreu com a ação do tempo. Pelo contrário, o país parece ter se maquiado para conservar os interesses burgueses e elitistas que sempre o sustentaram. Sou um homem de esquerda? De quê? Olha, imbecil, escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez. Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. Olá, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Olá, eu sou Antônio Tinoco. Olá, eu sou o Pedro Veras. Em Foco, Terra em Transe. Neste podcast vamos celebrar os 50 anos de Terra em Transe, filme de Glauber Rocha, lançado em 1967. Um filme que se faz mais atual do que nunca. Aqui no debate nós vamos discutir todos os aspectos técnicos, históricos e também temáticas, né, que são trabalhadas por esse filme tão importante da cinematografia brasileira. Além do nosso debate aqui do Em Foco, nós temos para este programa uma entrevista bastante especial com a professora Ivana Bentes. Nós conversamos com ela durante a mostra Cine BH, onde foi realizada uma sessão especial também em celebração aos 50 anos de Terra em Transe. Ela participou de um debate e depois conversou com a gente. Para esse programa, nós temos a presença muito especial também de Pedro Veras. Pedro, se apresente aí para o pessoal que está nos ouvindo. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, enfim.
Bom, sou pesquisador, crítico, enfim, comentarista de cinema, mas especificamente cinéfilo mesmo. Enfim, acabo de finalizar um mestrado em comunicação social, com um estudo mais focado no cinema novo. Então, um prazer imenso estar aqui, queria agradecer muito por esse convite honroso para falar desse filme que é uma obra-prima. E, enfim, estamos aí minimamente tentar dar conta do que, enfim, esse filme representa, acho que não só na cinematografia brasileira, como na cinematografia mundial mesmo. Muito obrigado aí, prazer estar aqui com vocês todos, Raquel, Antônio e Renato. O prazer é todo nosso, Pedro. Acho que o papo aqui vai render bastante, hein? Com certeza. Bom, vamos dar a ficha do filme, né? Como a gente faz habitualmente aqui no Em Foco. Terra em Transe, filme brasileiro de 1967, a direção e roteiro são do Glauber Rocha, a fotografia de Luiz Carlos Barreto, montagem Eduardo Escorel. Só aí já 3 nomes imensos, né, no nosso cinema. A música do Sérgio Ricardo, que já havia trabalhado com Glauber em Deus, o Diabo e a Terra do Sol, um compositor aí, dos mais renomados da cultura brasileira. Temos também Clóvis Bornai, mais um grande nome envolvido aí na realização desse filme. Ele fez a figuração de época, né, e tem uma participação também como ator, né? O Clóvis Bornai, eu me lembro muito dele nos carnavais lá dos anos 80, 90, quando a Manchete, né, exibia lá os bailes, né, de fantasia. Ele sempre estava lá desfilando, né, era uma coisa impressionante. Nós temos também Antônio Calmon e Moisés Kendley, assistência de direção. Produtores associados, de novo, Luiz Carlos Barreto, Carlos Diegues, né, o Cacá Diegues, outro nome aí do cinema novo e também muito importante no nosso cinema, Raimundo Vanderlei e o Glauber. E produtores executivos Elito Viana. Não param de aparecer nomes que a gente sabe muito bem da importância deles. Na hora que chegar no elenco, então. Nossa, o elenco, então, né, é um desfile de grandes artistas. Jardel Filho, protagonista, interpretando ali o poeta Paulo. Temos a Glauci Rocha, fazendo a Sara, né, a jornalista que acompanha o Paulo ali durante o filme. E aí os políticos, vividos por Paulo Altran, José Léo Goy, Hugo Carvana. Temos ainda a participação do Francisco Milani, Danusa Leão e o Paulo Gracindo, né, como o empresário, né, o mega empresário lá, o Julio Fuentes, né? Fuentes, né? Pois é, grandes nomes envolvidos nesse filme, formidável. Tem prêmios também que o colocam, né, aí na história do cinema mundial como um marco. Não é, Antônio, Raquel? Em Cannes levou o prêmio da FIPRESS, né? E foi indicado a Palma de Ouro, prêmio máximo do festival. E lá em Locarno, né, o Festival Internacional de Cinema de Locarno, venceu o Grand Prix. Teve um festival de Havana também, que ele ganhou crítica e melhor filme. Exatamente. Todos no mesmo ano, né? 67. Prêmios dos mais importantes, realmente. E lá fora ficou conhecido como In Trans Earth, né? Assim que ele circulou lá fora. Os títulos em inglês, eles são curiosos, né? O do Deus e o Diabo na Terra do Sol também é uma coisa... Black White... Black God, White Devil. White Devil. A gente fala muito dos títulos que os filmes estrangeiros recebem no Brasil, né? Mas lá fora também alguns filmes brasileiros têm títulos bem curiosos. Bom, a gente, antes de iniciar a nossa conversa sobre o filme, vamos deixar você, que nos ouve, com a entrevista que fizemos com a Ivana Bentes. Afinal de contas, quem somos nós, né? Para falarmos antes da professora Ivana, né? Referência absoluta em estudos sobre o cinema brasileiro, sobre o cinema novo, principalmente. Tem vários escritos, né? Vários textos que são referências aí para quem procura, para quem pesquisa o cinema brasileiro. Então, fique com a entrevista e daqui a pouquinho a gente volta para bater esse papo sobre Terra em Transe.
Ivana, primeiro eu queria que você nos dissesse quando que você viu Terra em Transe pela primeira vez e qual foi o impacto dessa primeira experiência. Sabe que eu vi pela primeira vez quando o Glauber morreu. Eu não sabia direito quem era o Glauber Rocha. Acho que foi em 84 que ele morreu, e por aí eu estava na universidade, na escola de comunicação, e o Cinema Veneza, que não existe mais no Rio, fez uma retrospectiva do Glauber com os filmes gratuitos. Aí a universidade inteira, todos os alunos foram ver. E foi a primeira vez que eu vi O Idade da Terra e o Terra em Transe. E foi assim, 2 filmes assim, que eu fiquei em estado de choque. Assim, falei, caramba, pode fazer isso? Né? Isso é possível? Claro, eu já me interessava por cinema e tudo, mas foi um impacto muito, muito grande, né? Eu acho que tem uma força muito forte, né? E já era um filme, né? Já era um objeto voador não identificado, já era um filme que a linguagem dele é rebuscada, né? Porque hoje, assim, uma pessoa que vê pela primeira vez o Terra em Transe, ele cria uma confusão mental proposital. Você custa para entender qual é a história no final, porque hoje Ismael fez uma síntese muito didática que parecia muito clara, mas eu me lembro que eu acabei o filme e falei, mas o que exatamente aconteceu? Claro, emocionalmente ele é muito impactante, então você experimenta emocionalmente, né, eu acho que sensorialmente, esse impacto, essa força, essa angústia, esse transe, você, antes de entender essa traminha da história, que eu acho que talvez seja o menos importante. Uhum. E 50 anos depois, você percebe que há algum impacto desse filme nos filmes que são produzidos hoje? Olha, eu acho que o Glauber é um cineasta sem herdeiros, o que significa que ele é muito singular. E aí eu não vejo quem são os filmes que têm uma filiação com o Glauber hoje. Eu não encontro. O que não significa que os filmes não sejam muito importantes e muito singulares, mas eu acho que é uma dificuldade muito grande de se colocar nesse lugar subjetivo que o Glauber acabou assumindo. Mesmo um filme como, de novo, da Terra, o Terra em Transe, Deus e Diabo na Terra do Sol, né? Se eu olho para o lado, quem são os herdeiros de Glauber? Né? Eu não consigo ver. Na linguagem, mas no impulso, no desejo de talvez de chocar, de produzir, eu encontro. Enfim, quando eu penso a gente estava falando do cinema pernambucano, no Cláudio Assis, quando eu penso nos filmes experimentais, né, que trabalham com esse impacto sensorial, que vão buscar, né, eu vou encontrar, mas não por uma filiação direta, mas por um desejo talvez, né, de choque. Eu sou muito impactada por aquelas cenas, por várias, mas por aquela cena em que é tirado do povo o direito de falar, né? Aquela coisa da mão que tampa, daquele camponês ali que é exterminado, sabe? Eu sou muito impactada por isso. E aí eu fiquei pensando durante o filme, assim, onde está a voz do povo no cinema brasileiro, assim? Eu acho que a gente vai encontrar nos próprios filmes do Glauber, por exemplo, não no Terra em Transe especificamente, eu acho que essa era uma questão. Mas a gente pega o Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Você tem o Cangaceiro, você tem o Beato, você tem as figuras, né, do vaqueiro. É um filme totalmente, que é quase que um cordel. Então ali o Glauber, né, coloca a expressão máxima assim, de uma inteligência popular brasileira, né, no canto, os personagens todos são personagens populares. É um vaqueiro que vira cangaceiro, vira beato, mata o beato e se liberta das forças justamente de assujeitamento, né? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro também é um filme. O Barravento, né? É um Aruan, que é um jovem um jovem pescador do Santo, né? E o personagem do Pitanga também, de uma pequena aldeia. Ou seja, são personagens populares, negros, de resistência, né? Então o Glauber, ele tem uma linha né, em que que foi uma novidade justamente, né? É o momento em que essa fala dessas figuras, né, do sertão, depois a gente vai ver na favela, emerge. Então o Cinema Novo foi um momento importante, que nem na literatura de 30 Vidas Secas, né, que essa experiência deu. Eu acho que nesse filme, especificamente, e nessa sequência que você está trazendo, né, eu acho que é um momento de questionar o potencial revolucionário do povo. Existe um povo também assujeitado, existe um povo também calado, né? E ele diz isso de uma maneira muito dura, né? Que é meio chocante, né?
Eu não sei se ele cala, na verdade. Ele cala. Mas a voz ele cala, tá... ele cala. A ele voz cala, pode mas estar no fora de quadro, talvez. mas assim, você vê que tem um segundo personagem que diz: não, esse aí que você calou a boca, ele não é o nosso representante, eu que sou. E aí fala outra coisa, né? Mas enfim, eu acho que aí se a gente for fazer essa linha da expressão, né, dessa voz popular no cinema brasileiro, eu acho que a gente já tem uma linha bem sólida, né? E que vai ser os filmes mais contemporâneos, a gente vai encontrar o quê? Essa expressão da voz popular não como personagem, mas como direção, que aí é uma virada mais radical, né? Quando a produção cultural e de audiovisual que vem da periferia, quando os jovens da periferia começam a fazer audiovisual, clipe. Eu acompanhei a produção de filmes e vídeos da CUFA, por exemplo, os clipes do MV Bill feitos só para o menino da periferia, né? Enfim, né? Até, veja você, aquele momento que é o momento mais dúbio, que o Cacá Diegues produz o 5 Vezes Favela, com 5 diretores da periferia. Era um pouco um remanescente do cinema novo, dizendo: puxa, agora esses meninos eles não querem ser só personagens do filme, eles querem dirigir. Vocês vejam, é o segundo momento de uma voz que é tão ou mais importante do que você ser personagem, que é você assumir a direção do filme e aí você se expressa no filme inteiro. Você não está sendo representado por ninguém. Então, acho que esse é o momento que a gente está agora. As mulheres, os jovens da periferia, os índios fazendo seus próprios filmes. Não como personagem, nem de um branco ou de um não índio, mas fazendo e se expressando esteticamente, politicamente. Aí eu acho que realmente a gente chegou nesse lugar que talvez você esteja reivindicando aí não é a voz, é o corpo inteiro. É o corpo inteiro. Tanto é que na mostra de Ouro Preto que a gente esteve, né, a gente teve contato com cinema indígena, assim, pela primeira vez, e eles falando sobre os filmes deles, que eles estão fazendo, sabe? Então, assim, achei isso muito poderoso, assim, a gente realmente chegou nesse momento e tá, sabe, muito rico, assim. Acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre o que sempre se fala a respeito do Terra em Transe, da atualidade dele, que parece que nunca acaba. E hoje, como a gente vive esse momento político tão turbulento, você vê personagens ali saltando aos nossos olhos como se tivessem realmente sido escritos para o que está acontecendo agora. Não, é terrivelmente atual, é chocante. Hoje eu fiquei chocada. Porque, como eu disse, assim, né, fazia tempo que eu não... Esses personagens histriônicos, eles estavam um pouco desaparecidos, quando a gente pega a figura do Diaz, né, meio anarcofascista, falando que eu vou colocar essas histéricas tradições em ordem, chamando a ordem, chamando, né, quer dizer, a ordem contra um caos difuso. É perturbador, porque é o discurso que que a gente vai encontrar contra anti-povo, anti-democracia, né, de fascistoide mesmo, assim. Esses personagens estavam um pouco desaparecidos nesses últimos anos, com essa proeminência, né? Então, é impressionante a atualidade, né, dessa figura do Dias. Como eu falei, eu faço uma associação direta com a figura do Bolsonaro e outros, os pastores, os messiânicos, que nós vamos salvar o Brasil, nós vamos trazer uma solução mágica, né? Então, um discurso super problemático, salvacionista, simplório, que invoca os militares, a força, para solucionar a democracia no Brasil. Então, é muito impressionante, realmente. Hoje eu fiquei assim, caramba, comovida e ao mesmo tempo aterrorizada. Tem até uma empresa, né, Sprint, ali, que também breche, né, cara? As empresas, o empresariado, né? O empresariado já transnacional, né? Esse leilão do país, né? As forças da mídia presente, né? O empresário da mídia já negociando o seu poder para os candidatos. É assustador. Aí você entende também, assim, qual a genialidade do Glauber, né? Ele ter percebido que é estruturante, ou seja, essas figuras do populismo, do messianismo, do salvacionismo, né, desse empresário, desse capitalismo predador, ele é estruturante de uma construção que, na verdade, a gente teve a ilusão que ela tinha desaparecido por algumas melhoras, por algumas mudanças que foram decisivas, importantes para a emergência dessa diversidade. E, ao mesmo tempo, a impressão que a gente tem que no substrato dessas mudanças
estavam lá, a Terra em Transe intacto, né, correndo pelo subterrâneo e agora explodiu. Você acha que o Glauber estando aqui hoje, qual que você acha que seria a reação dele nesse momento político que a gente vive? Olha, eu tenho certeza que ele seria uma pessoa no campo da intervenção pública, política, muito ativa. Sabe como eu digo assim, naquele momento, no pós-golpe militar, como eu disse, logo depois veio tortura, veio exílio, assim, o Terra em Transe foi censurado, né? Ele foi censurado foi censurado várias vezes, aí ele chegou a entrar em cartaz porque os analistas do Departamento de Censura disseram que o filme era... Eles não estavam entendendo o filme direito. Então, se eles não estavam entendendo o filme direito, podia liberar que as pessoas não iam entender como uma crítica à ditadura. Então, e ao golpe, né? Que você vai construindo isso. Ou seja, eu acho que ele seria uma figura da resistência, um intelectual público, que eu acho que a gente precisa também hoje no Brasil, né? Figuras que se posicionem, que falem, né? Mesmo a gente achando que a gente está num momento, sabe, democrático, que tem as redes sociais, assim, ao mesmo tempo há um silêncio ensurdecedor, há um nível de silenciamento, mesmo a gente estando falando, etc e tal, grande, eu acho que a gente está num momento muito difícil, né? E talvez o filme do Glauber, eu acho que ele foi um sintoma também de uma explosão, uma necessidade de se expressar da maneira mais violenta possível, né? E o filme é um filme violento, é um filme, né, da necessidade de uma expressão violenta, né? E eu acho que ele expressa sentimentos que estão aí aflorando e que eu acredito que tem vários Glaubers aí para aparecer, para emergir. É nessas horas que emergem os Glaubers. Maravilha, então essa aí foi a entrevista com a Ivana Bentes. Agradecemos mais uma vez aqui a ela pela generosidade de ter nos recebido, ter nos dado ali um pouco do seu tempo ali durante aquela correria da mostra para bater esse papo sobre o Terra em Transe, né? A sua atualidade, os seus aspectos, né, tão relevantes, que foi um pouquinho do que ela discutiu com o Ismael Xavier no debate, né, logo após a sessão. E lá no nosso Instagram, você confere uma foto que a gente fez no momento em que a gente entrevistou. Muito simpática, carismática, adorei conhecer a Ivana. E o registro está lá no Instagram. Então, estejam convidados a conferir a linda foto dela. E aí, na página do podcast, temos também links para textos da Ivana Bentes, né, para você que quiser conhecer mais aí o trabalho dela, se já não conhece, né, mas temos aí os links com referências bibliográficas dela. Bom, agora vamos para o nosso debate sobre Terra em Transe e eu já vou jogar Pedro Veras na roda. Eu vou pedir para que ele responda uma pergunta que vem para pautar mesmo a discussão que teremos aqui sobre esse filme. Pedro, fala para a gente, e claro, Antônio, Raquel e eu também discutiremos esse aspecto, tá? Qual que foi a relevância de Terra em Transe na época em que ele foi feito e exibido? E qual a relevância dele hoje, 50 anos depois? Bom, responsabilidade grande falar, né, sobre Terra em Transe. Enfim, vamos aqui tentar dar conta desse filme monumental que o Glauber vai fazer com apenas 27 para 28 anos. Uma coisa assim... Impressionante, assim, uma coisa que a gente realmente... Depois de ter feito Deus e Diabo com pouco mais de 24 anos, 25 anos, ele vai agora fazer um filme ainda mais, talvez, complexo, não sei, ou então tão complexo quanto o Deus e o Diabo, que é Terra em Transe. Bom, eu gostaria de ter um pouco mais de informações a respeito do próprio Glauber, né? Enfim, mas eu vou tentar falar um pouco, localizar o que Terra em Transe significa, a meu ver, para o cinema novo. Bom, sendo lançado oficialmente em 67, né, o Terra em Transe vem nessa linha de filmes do cinema novo que tentaram de alguma forma dar resposta ao golpe militar de 64, né? Enfim, os filmes anteriores todos compartilhavam, né, de uma estética muito, assim, digamos assim, ligada, né, e cheia de referências, vamos dizer assim, estéticas e naturalmente ideológicas ao neorrealismo italiano.
Então eram filmes, né, claro, como Porto das Caixas, do Paulo César Sarraceni, o próprio Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber, de 64, Os Fuzis, do Rui Guerra, de 64, enfim, Padre a Moça, que até vai ser um pouco depois do golpe, mas enfim, entra nessa Padre a Moça de Joaquim Pedro, que é de 65, 66. Então, em todo caso, são filmes todos que compartilham dessa estética, né, enfim, dessas equipes pequenas que se lançam para esses ambientes de extrema, de condições inumanas, né, de vida, o sertão, as favelas, cariocas, o Cerrado Mineiro. Então, e aí que está a questão dessa primeira fase, vamos dizer assim, do cinema novo. Eram filmes que já chegavam, isso é uma crítica, inclusive, bem já antiga e da época mesmo, eram filmes que já chegavam com alguma teoria sociológica para abordar essas pessoas, né? Enfim, havia ainda essa crença, vamos dizer assim, no governo populista, né, ali um pouco, né, naquele período de transição com o Jango, né, um governo que era assumidamente progressista e que foi sofrendo ataques cada vez mais constantes do conservadorismo brasileiro. E de repente chega o golpe de 64 e deixa os cinemanovistas completamente aéreos, né, assim, sem saber para onde ir, sem saber por onde começar, sem saber, né, assim, exatamente como atacar esse golpe por meio dos filmes, né? E aí o Glauber, já 3 anos depois de Deus e o Diabo, então em 67 lança o Terra em Transe, e o Terra em Transe então é esse filme que vai ser um filme emblema, né? Ele vai marcar essa segunda fase do cinema novo, uma fase mais urbana, né? Os filmes vão então finalmente voltar para as capitais, né, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para abordar a vida da classe média, as questões da classe média, as questões dos intelectuais e das intelectuais, né, que viviam, né, nesse ambiente cosmopolita, e o que vai se distanciar um pouco dessa primeira fase, que ia, né, abordar as pessoas do campo, do sertão, das favelas, e ainda acreditava de certa forma, enfim, eu acho que é um pouco pretensão demais falar que os filmes acreditavam nisso, mas certamente nos escritos a gente vê ainda essa coisa que o próprio Jean-Claude Bernardet vai criticar no livro de 67, que é o Brasil em Tempo de Cinema, e vai falar sobre isso. Olha, há essa pretensão do cinema novo de estar fazendo um cinema popular, né, mas no final das contas quem continua dominando os meios de filmagem, de montagem, de tudo, são membros de uma classe muito privilegiada, homens brancos de classe média, média alta, né, das capitais, que estão se lançando para esses ambientes de pobreza, mas e vão abordar essas questões sociais que eles próprios não vivenciam, né? Então é essa crítica do Bernardet, e ele vai fazer uma leitura bem assim sociológica dos filmes, mas ele vai pôr o dedo nessa ferida do cinema novo. Enfim, isso é uma questão que eu acho que de saída Terra em Transe vai trabalhar. Essa coisa dos cineastas se voltarem para si próprios, né? O papel do intelectual, qual que é verdadeiramente o papel na luta política, né? Assim, como a arte, e aí a gente tem o Paulo Martins, esse poeta, né? Que, enfim, até a gente pode interpretar que funciona um pouco como alter ego do Glauber, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, certamente é um filme que vai marcar essa mudança, né? O cinema novo agora vai para as cidades, vai para o meio urbano, né? Então, com filmes como Desafio, de 65, do Paulo César Sarraceni, Bravo Guerreiro, de 69, do Gustavo Dal, 68, 69, Fome de Amor, do Nelson Pereira dos Santos, de 68. Então, são filmes que vão trabalhar agora com questões da própria classe média, da própria classe intelectual, dos artistas e das artistas que viviam ali nas capitais e que estavam pensando sobre esses problemas, mas não estavam necessariamente fazendo essa autocrítica, né, sobre o seu próprio lugar, e que no final das contas é isso. Terra em Transe vai jogar na cara de todo mundo, dizer nós não temos o que fazer, assim, nós estamos num lugar onde, né, a gente está no meio de uma impotência. Então é um filme que certamente se contrapõe a essa ideia um pouco de que havia um futuro, de que, né, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, né, que fecha o Deus e o Diabo, e a Terra em Transe vai chegar para ser o complemento para dizer, não, o mar não virou sertão. E a gente está bem, enfim, está numa encruzilhada aqui de impotência e, enfim, de dominação pela classe política, pelo, né, capital estrangeiro. E ele vai criar esse filme que vai trabalhar essas questões todas da classe artística, intelectual e da classe média urbana, né, em várias camadas, em vários pontos, enfim.
E aí você pergunta sobre a importância do filme hoje, eu acho que, né, tem muito o que dizer, né? 50 anos depois, a gente revê o filme, assim, a gente fala, cara, como essas coisas são tão atuais. As falas dessas personagens, parece que estão todas aqui agora, né, assim, né, enfim, é uma cartografia de um golpe, né? E ali tem todos os pontos, né? Então, assim, os interesses do capital estrangeiro, os interesses da mídia local, né, da imprensa, o poder da imprensa, né, assim, a articulação que se faz, o lobby, né, assim, essas tramas de traição, de envolvimento. E aí entra de novo o intelectual, né, que tá ali, que começa o filme ao lado do fascista, né, do personagem do Paulo Altran, que é o Dom Porfírio Dias, e que vai se relacionando com todo mundo, depois com o líder populista, que é o José Leogói, né, o Vieira, e, enfim, se vê perdido nessas redes de articulações, e no final das contas é isso, né? Ele não tem poder de mudança nenhuma e ele fica lá recitando a própria poesia dele para quem quiser ouvir. E eu acho que é um lugar muito de, né, assim, de quem está na luta política hoje, né? A gente, enfim, eu aqui até assumi um ponto de vista político mesmo, não, a gente pensar esse filme hoje é pensar no golpe que a gente sofreu em 2016, né? Que vinha se articulando desde 2014, e a gente vê ali perfeitamente como as coisas se articularam. A gente não precisa nem dizer devem ter se articulado, a gente sabe, né, pelos meios de informação alternativos que a gente consegue acessar, como que foi se costurando, e a gente vê, gente, parece que esse filme não está falando necessariamente sobre o golpe militar de 64, mas está falando sobre o golpe, né, contra a democracia que aconteceu há um ano atrás, né? Então, é um filme que realmente leu de maneira perfeita essa questão das articulações políticas. Então é um filme que está reverberando até hoje, e a gente, e assim, eu acho que, particularmente, eu acho que é um filme que leu não só muito bem o golpe de 64, como até hoje eu acho que foi o filme que melhor leu o golpe que a gente está vivendo agora também. Então, assim, eu acho que a importância de ver e rever e repensar e discutir o Terra em Transe, ela está mais atual do que nunca. É triste constatar que o filme é atual, mas ao mesmo tempo mostra a força do filme, né? Exatamente. Como ele se manteve por 50 anos. Exatamente. Porque acho que ele soube fazer essa leitura estrutural, né? Exato. Que é uma coisa que, assim, não se muda tão fácil. E a gente tá vendo, assim, que chega a ser premonitório, assim, porque quando eu vi o filme nessa sessão especial, sabe, era muito identificável. Você assusta, inclusive, assim, como que tudo casa perfeitamente com o que a gente vive hoje. E é por isso, é pela inteligência em captar, em saber identificar as bases políticas ali, as bases dessa estrutura que a gente vive, assim. E ao mesmo tempo é triste também porque é um filme amargurado, né? E é como a gente tá se sentindo hoje, assim. E aí você, sabe, você tem esse sentimento ali na tela, e ao mesmo tempo que você se sente representado de alguma forma por essa angústia, você fica ainda mais angustiado. Exatamente. Hoje a gente está a uma certa distância, né, daquele período da ditadura, daquele início. Eu acho que até sim a gente pode falar em distância, mas do fim da ditadura não é algo tão longe assim, se a gente pensar que a abertura aconteceu no meio ali dos anos 80, né? E a gente pensar que se passaram aí uns 30 anos, mais ou menos, né? Desde o final da ditadura. Supostamente a gente já deveria ter avançado em vários campos, né? Não apenas no político. Até certo ponto nós de fato vimos, né, um período aí de avanços, principalmente no que diz respeito a desequilíbrio social, distribuição de renda, né? Um período que a gente pode identificar aí com a eleição do Lula até a deposição da Dilma, né? Foi o nosso período Deus e o Diabo, né? Que a gente não tinha uma expectativa positiva, uma visão de futuro, né? E aparentemente, né, com tudo que aconteceu aí desde o ano passado, o que a gente percebe é que o Brasil ainda vive uma impossibilidade, não diria nem impossibilidade, mas a gente percebe que é um país inepto ao pleno exercício democrático, né, pelas forças que estão constituindo o poder, né, e que foi possível acontecer o golpe, né, do ano passado. A gente vê que
ainda é uma democracia muito que engatinha ainda, muito frágil. Né? Aí eu me pergunto, essa atualidade política, né, que o Terra em Transe tem, que é algo que a gente sempre fala quando debate esse filme, e eu me lembro aqui que na faculdade, né, quando eu vi o Terra em Transe, a gente debateu esse filme, a gente falava disso, cara, mas parece que esse filme é de hoje, né? E tudo. Essa atualidade, ela não seria, na verdade, um ostracismo? Será que a gente teve esse período aí de avanços, mas depois a gente faz essa regressão, né? Será que, de fato, as coisas mudaram? Né? Parece que não, né? É assustador constatar isso. Né? Viver andando em círculos, né, eu diria. Essa é uma triste constatação mesmo, e é uma coisa que eu acho que é muito interessante do filme, né, é que justamente as pessoas estão assim naquele momento de choque mesmo, né, assim, especialmente as personagens que estão ligadas à militância, né, a Sarah, o próprio Paulo, enfim, o personagem do Milani, né, o Aldo, enfim. E é até interessante porque esse personagem, o Aldo, ele não, naturalmente não com o mesmo nome, mas ele parece ressurgir em outro filme muito posterior, né, que é o Eles Não Usam Black Tie, do Leon Richman, em 1981. É verdade. Ele é um operário, enfim, ligado à militância, ao sindicato, e ele aparece lá, parece quase transportado do Terra em Transe, assim, com a mesma energia revolucionária e ao mesmo tempo a mesma frustração de não conseguir ver nada mudando. Então é interessante a gente até fazer esse ponto aí do Francisco Milani. Então eu acho que realmente assim, a atualidade desse filme é impressionante também porque ela coloca o povo nesse lugar, né? Enfim, até em sequências que foram muito polêmicas para o Glauber na época, né? Que ele recebeu fortes críticas, né, dos movimentos sociais, né? Aquela coisa de dizer que o povo era imbecil, de que o povo era analfabeto, de que o povo imagina o Jerônimo, né? Aquela sequência emblemática que a gente pode abordar ela com mais atenção. Então assim, realmente eu acho que é um pouco complicado, assim, é triste mesmo a gente observar tudo isso, e assim, do ponto de vista artístico, uma informação talvez das mais importantes de todas sobre o Terra em Transe foi a importância do Terra em Transe para o tropicalismo. O Glauber depois veio trazer para o próprio filme, porque essa importância e tal, mas o próprio Caetano Veloso, em alguns escritos, no Verdade Tropical, o livro dele, ele dá vamos dizer assim, essa importância para o Terra em Transe. Ele diz que Terra em Transe realmente foi um filme que colocou todas as áreas da cultura em choque. Isso até o Ismael Xavier também retoma quando ele fala sobre Terra em Transe. E eu acho interessante uma definição que o Paulo Paranaguá fez, que é um importante estudioso do modernismo e, por consequência, do cinema novo, de que ele fala sobre o tropicalismo, que não era um movimento, não era, né, assim, um grupo mais articulado, como, por exemplo, era o cinema novo, talvez teria sido o grupo dos modernistas lá atrás, em 1922, mas ele define o tropicalismo como um abalo sísmico. Eu acho muito bom essa definição, e ele fala, ele atesta que também ele né, assim, é uma coisa até já um pouco lugar comum, ligar então o Terra em Transe à explosão do tropicalismo, né? O disco Tropicália vai ser lançado em 68 e quem viveu a época diz que Terra em Transe então colocou em choque todo mundo, o teatro, a música, a dança, naturalmente o próprio cinema, a literatura. Foi um filme que realmente abalou, porque, imagino eu, certamente muita gente na época deve ter dito, realmente foi talvez a obra que melhor conseguiu traduzir, né, esteticamente nessa nossa sensação que a gente está vivendo agora. Então, assim, se há alguma coisa de minimamente positiva que a gente possa ver nessa atualidade do Terra em Transe, a gente fica nessa esperança de que, pelo menos artisticamente, né, assim, esse momento de tanta desilusão política, social e assim, de tanta tristeza mesmo de ver tudo isso acontecendo diariamente, um golpe, um direito sendo tirado da gente, né? A gente espera então, nessa eterna espera da arte, de que talvez ela consiga, né, produzir novas obras que consigam traduzir, nos dar esse respiro, falar, né, assim, esse sentimento sendo traduzido em filmes, né, talvez como Terra em Transe ou em movimentos explosivos e, enfim, incríveis como o tropicalismo. Então, inclusive se fala muito hoje em dia que é necessário uma nova contracultura, né? Com certeza. Então a gente voltar a esse filme aí de 50 anos atrás
e perceber como ele trabalha a linguagem, né? Como que o Glauber faz algo assim que é absolutamente diferente de qualquer outra coisa que exista no cinema brasileiro antes e depois. Até hoje, né? É muito difícil, não vou dizer impossível, porque a gente não conhece todos os filmes, né? Não tem como fazer essa afirmação. Exato. Mas é muito difícil você encontrar algo parecido em termos de... do Glauber. Um herdeiro do Glauber. A própria Ivana falou isso na entrevista, né? Que é algo assim impressionante, né? A gente vem desse movimento, né, que era um propósito mesmo do cinema novo, de romper, né, barreiras, romper com convenções e tudo. É algo que vem numa onda, né, que vem, vamos buscar aí da Nouvelle Vague. A gente tem essa coisa do neorrealismo muito forte também, né, que é uma influência ali do cinematovistas. Total. E logo a gente já pode entrar agora num debate mais sobre linguagem mesmo, tá? Mas sintam-se todos livres aí a buscar novas abordagens sobre as temáticas do filme. Mas logo na apresentação, né, do filme, quando temos ali os créditos, a gente tem aquela tomada aérea situando o espectador, né, naquele país fictício, né, Eldorado, né, uma alegoria para o nosso Brasil. País interior, Atlântico, né? E é apenas realmente assim um pretexto do ponto de vista da linguagem para fazer essa apresentação, porque dali em diante ele não vai seguir qualquer modelo de linguagem clássica, né, de mostrar o lugar a partir do geral para o particular, essas coisas todas, né? É só mesmo esse inicinho mesmo, porque na cena seguinte já vem aquele monte de tomadas curtas, movimentadas, né, quebrando o eixo várias vezes. Ele tem os chamados jump cuts, né? Corta de um take para o outro, né? Antes que ele termine, antes que a pessoa está numa ação, já corta e vai para o outro. E é ali que ele já nos leva para o palácio do governo e dá a entender que existe uma crise política ocorrendo nesse país, né? Eldorado. E tudo isso a gente sente simplesmente pela montagem, né, pela decupagem. Não tem uma narração em off, nada disso te explicando, te situando o que está ocorrendo ali. Pela né? música também, né? A trilha sonora, música. a gente ouve como se fosse aqueles ritmos de tambor, né? Sim. Então ele vai também, acho que imprime um ritmo super caótico já para aquele início, né? Exato. E aí esse estilo vai permear o filme inteiro, né? E se a gente pode falar aí de uma estrutura de roteiro, talvez assim a pessoa que assista ao Terra em Trânsito pela primeira vez, ela pode achar que não tem história nenhuma a ser contada, que é simplesmente um monte o chamado fluxo de consciência, né? Vem as imagens e tudo e você monta o que puder dali. Mas assim, se a gente observar, tem de fato uma estrutura mínima, né? Porque tem essa cena inicial do Paulo ali chegando naquele momento, aquela reunião ali com aqueles personagens todos no palácio, e a gente vai ter um extenso flashback, que aí vai ser o ponto de vista do Paulo. E aí a gente vai ter essas noções de como que ele chegou até ali, de que lado que ele estava, para que lado que ele foi, os dramas que ele viveu por essas posições políticas que ele tomou. Mas não é nada que a gente possa dizer que é tranquilo de você seguir, assim, numa ordem, né, cronológica ou qualquer coisa. É uma montagem não linear o tempo inteiro. Cheio de elipses, né? Eu acredito assim que isso é duplamente coerente com a proposta, porque além de ser esse delírio, né, do personagem, esse flashback, ele tá em momentos antes assim de uma morte. Então assim, é tudo muito como se fosse uma convulsão, né? Então é super coerente que ele tenha escolhido trabalhar esse tipo de montagem, esse tipo de roteiro. Então eu sinto que passa mesmo essa sensação, assim, que você tá junto com ele nesse delírio. E ao mesmo tempo também eu acho que é uma escolha política, né? Uma estética política, no sentido de que ele te faz criar junto com o filme. Então ele te coloca num lugar não de
de cômodo, né? Num comodismo. Ele te coloca num lugar ativo, num lugar em que você se sente desconfortável, que você se sente incomodado mesmo. Então, através desse incômodo, dessa ruptura, é que você passa a refletir, passa, sabe, a interagir mais, assim. Porque você tem esse, eu diria, esse distanciamento, né? Você não tá ali completamente dentro do filme, se sentindo um personagem. Não, você tem esse distanciamento, e através desse distanciamento você faz as suas reflexões, você faz as suas autocríticas e a crítica à sociedade como um todo. Então eu acho que são escolhas estéticas, assim, bem geniais, próprias do Glauber mesmo, nesse sentido de trabalhar a política até nisso, né? Até no chamado de quem assiste, no chamado ativo, assim. E sobre a câmera, eu gosto muito dos enquadramentos, eu gosto muito da posição que ele coloca os atores, assim, e dá pra você tirar significados mil, assim, dessa câmera, sabe? Você sente a perspectiva, ao mesmo tempo, às vezes, você é deslocado dela, então tá esse tempo todo te deixando num caos interno também, assim. E tem uma cena que eu acho ótima, que é quando o Paulo, ele tá... Acho que é a primeira cena em que ele se mostra autoritário também. E ele tá junto dos outros, assim, ele tá junto do personagem que é o Vieira, e tem um camponês. E é bem, assim, uma escadinha de poder, porque o posicionamento dos atores é cada um, assim, né, de um atrás do outro, e na última ponta, lá embaixo, tá o camponês, assim, e o Paulo falando com ele, né, também sendo autoritário, e aí você sente, olha quanto poder, sabe, olha todas essas esferas de poder se sobrepondo ali naquele povo. Então sabe, uma cena assim já diz muito. É interessante, né, observar isso, porque a gente pode ter uma ideia de que esse caos ele não tem um planejamento por trás, né? Mas tem. Caos controlado. Exato. E a ideia da teatralidade também é algo que tira muita pessoa do lugar dela, naquela posição de imersão, né? Porque são diálogos ali que às vezes são até rebuscados, ali muita poesia. Muita poesia, verdade. E aí os personagens são bem eloquentes, né? E tal. E então isso é algo que você traz um afastamento e você fica ali numa posição de realmente analisar o que está acontecendo, né? Não de entrar no filme. Essas poesias, elas aparecem até de uma forma literal, né? Ele coloca, tem um poema do Mário Faustino, que ele coloca em cima ali da imagem do Paulo agonizando em cima daquele monte, né? Com o fuzil em punho. É uma poesia que diz: não conseguiu firmar o nobre pacto entre o cosmos sangrento e a alma pura. Gladiador defunto, mas intacto. Tanta violência, mas tanta ternura. São poemas, né? São frases assim que elas têm uma relação muito íntima com a própria forma como ele vai construir, né, as cenas, porque tem horas em que os personagens eles declamam as falas, né? Eles não simplesmente conversando, né? Eles até se posicionam de forma a conversar. Eu não diria que com a câmera, né? Não é exatamente uma quebra da quarta parede. Tem momentos em que há um diálogo direto, né, com o espectador, mas há outros momentos que eles estão falando como se tivesse um interlocutor oculto ali. Eles estão falando para um outro ponto, né? Me lembra, inclusive, Dreyer. Tem um filme chamado Gertrude, que tem mais ou menos uma encenação desse tipo, sabe? Coloca os atores posicionados ali, tem aquela cena em que tem a Glauce e o Jardel conversando, né? Mas não exatamente conversando assim no plano e contraplano, né? É uma disposição bem específica para esse filme e lembra um pouco. Não sei se aí é uma
influência pro Glauber, né? Se ele assistiu esse filme, puxou alguma coisa daí, mas dá para fazer essa ligação. Muitas escadas também, né? Tem muitas cenas de escadas. É verdade. Essa coisa foi muito interessante, você apontou, acho que, do Dreyer, né? Eu acho que essa possibilidade de levar as referências, né? Porque eu acho que esse vai ser o filme, então, que o Glauber realmente vai, assim, realmente trabalhar uma série de referências, né? Então ele começa, esse mesmo plano que você falou, que abre o filme, que é incrível, né? Que é uma espécie de continuação, e o próprio Glauber assumiu isso, né? Numa entrevista que ele deu em 67, 68, eu acho, para uma revista francesa, que agora já não me lembro mais o nome, não sei se é Positivo, que ele fala, foi um plano assumido para ligar o filme a Deus e o Diabo, né? Assim, Deus e o Diabo acaba, né? A câmera, o Manuel, né? O Gerald Del Rey correndo, e aí você tem um corte pro mar, né? Que afinal seria aquela, né, a profecia, né? E o sertão vai virar mar, e ele começa esse filme já com o mar, e aí a gente, né? Ele fala, era para desconstruir mesmo, enfim, para manter essa relação com outro filme, para dizer de um estado de coisas que era bem diferente, né? E ali é muito importante também que naqueles primeiros planos de abertura, a gente ouve na camada sonora os cantos de matriz africana, né? Então, que são referências para o Glauber desde 61, quando ele trabalha Barra Vento, que já é um filme, inclusive eu acho assim, bastante à frente do seu tempo também, porque ele já vai inserir uma série de elementos da cultura africana, que era, né, assim, essencial, uma das bases da cultura, né, baiana, onde ele está inserido. Então ele vai filmar como uma comunidade praiana e enfim, de pessoas ligadas à religião de matriz africana. E enfim, são uma série de referências mesmo que ele vai trabalhar ao longo do filme, e assim, acho que a gente vai ver traços de neorrealismo, de novelle vague, né, assim, até um pouco, talvez uma encenação um pouco exagerada, à la chanchadas, né? Assim, acho que finalmente o Glauber vai assumir as chanchadas, vai deixar de combater como ele combatia em textos e assim, né? A princípio, na forma dos filmes, ele vai assumir, principalmente, inclusive, trazendo o José Leogói, né? Que é uma figura marcadíssima das chanchadas, fez inúmeras chanchadas com a Atlântida, fazendo sempre o papel do antagonista, ou do espertalhão, né? Ou uma espécie de uma serpente mesmo, assim, nas narrativas das chanchadas. E ele vai trazer então para fazer o líder populista, né? Acho que aí já tá o político que é populista, aí já tá uma das referências, mas realmente assim, eu acho que é um filme que se abre para todas essas referências, e referência também à cultura brasileira, né? Você citou o poema do Mário Faustino, né? Que o Glauber fala em outra entrevista também, que foi um cara que eles admiravam muito. Ele considera o grande poeta, o maior poeta da geração deles, né, que foi um jornalista piauiense, enfim, que marcou a geração deles, e ele vai trazer na música não só esses cantos de matriz africana, como também, obviamente, as canções do Sérgio Ricardo, como também do Villa-Lobos e Carlos Gomes. Então ele já vai fazer aquela mistura toda de erudito popular, enfim, que acho que é outra coisa que a gente pode trabalhar mais tarde também, mas enfim. Bom, falando sobre essa questão de quebrar a quarta parede, né? Conversar com a câmera, tem uma das sequências mais marcantes do longa, que a gente já mencionou aqui, a gente pode entrar nela agora, vou falar com mais detalhes, que ocorre uma intervenção praticamente metalinguística, né? Quando o Jerônimo, interpretado pelo José Marinho, diz que é o povo, né? Mas ele não chega ao final do discurso, né, porque ele é interrompido pelo Paulo, né, que tampa a boca dele e fala: isso aqui é o povo, né, um imbecil, um despolitizado. Né, e em seguida vem o que é o verdadeiro representante do povo, né, que é o Flávio Migliasso, né, que surge ali escalando praticamente aquela multidão, né, ele sai ali de baixo e aí ele chega ao microfone e fala: o povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho lugar para morar. E aí, imediatamente, ele é taxado de extremista, né, linchado ali pelos assessores do governador, né, o Vieira, que é candidato ali à sucessão presidencial. E até mesmo o padre, né, o Jofre Soares, começa a bater no cara. Né, é uma coisa louca. Aquela cena ali é impressionante. É o populismo que quer dar voz ao povo, mas não quer deixar ele falar, né? Essa contradição um pouquinho. Exato. Inclusive o Jerônimo, ele
alguém indica que ele é o povo, né? Alguém fala. Alguém fala de fora fala, aponta. Fala, você que é o povo. É como se estivesse dando assim, eu estou dando meu poder de fala agora, então utilize dele. Né? Não Eles foi... legitimam e desqualificam. Exato. Então, assim, aí tem essa crítica também. É uma cena também dessas premonitórias, né? Que a gente vê aquilo ali... Assim, pô, mas né, tem tudo a ver com o que a gente viu aí alguns anos atrás. Mais tarde, quando o Dias... É até curiosa a pronúncia, né? Dias, assim, me lembra diabo. Porque é uma figura demoníaca, né? O Paulo Altran, fantástico, né? Um dos meus atores brasileiros favoritos. E, muito nossa, bom. Ele... Aquelas expressões, assim, né? Nossa, é incrível. E quando ele trama a aliança com o Fuentes, né, que é o representante da tirania imperialista, o Fuentes, ele diz que era da esquerda. E o Dias começa a rir, né, ironicamente, e aí ele se volta para a câmera e diz, escuta, chamando o espectador, né, a luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga. Né? Aí é praticamente assim, chamar, é o Glauber chamando mesmo, né, o espectador para tomar uma posição frente àquilo, né, presenciando aquele espetáculo ali terrível. Né? Realmente, são incríveis esses momentos que você apontou realmente, que os personagens encaram a câmera, né, assim, às vezes não só falando com a gente, talvez, mas falando com talvez essa personagem onipresente ali. Mas é incrível, né, essa coisa daquela tramóia que acontece ali, porque realmente o Dias vai questionar e ele faz a pergunta e ele continua encarando a câmera assim em silêncio, né? Ele fica olhando assim, esperando essa resposta, né? Assim, eu acho que é essa pergunta que os próprios cinemanovistas se fizeram, né, e assim, se deram conta de que eles eram de uma classe privilegiada. Eu tenho certeza que esse filme os atingiu de maneira super, assim, poderosa e ao mesmo tempo autocrítica, mas ao mesmo tempo positiva, né? O próprio Joaquim Pedro, em uma entrevista, disse que achava Terra em Trânsito possivelmente o maior acontecimento do cinema brasileiro. Mas realmente, assim, esses momentos são super poderosos. Né? Eu acho que... Sim, acho essa força da autocrítica, né? De estar questionando todos os lados, de estar questionando todas essas instâncias, todas essas esferas, assim. E eu acho que talvez falte isso nos filmes que eu tenha visto, assim, sabe? Nos filmes atuais, assim. Mais autocrítica mesmo. De se posicionar no filme de uma forma, sabe? De não vilanizar, não tornar uma coisa tão preto no branco, assim, de não panfletária, né? De trazer essa crítica para todas as instâncias mesmo, assim. Porque eu acho que, inclusive, politicamente também está faltando isso. Principalmente para a esquerda. Essa coisa de pensar em que nós estamos errando, sabe? Então, é muito apontar dedos, é muito dizer o que o outro está errado, mas a autocrítica falta muito. E nesse filme, a gente tem essa noção, assim, de que está tudo sendo posto em questão, está tudo sendo mostrado e feridas, assim, o dedo na ferida mesmo. Então, eu acho que essa é uma das cenas, assim, que você percebe com a clareza dessa autocrítica também. Tudo pode ser criticado e nenhum personagem é totalmente puro, né? Não dá pra salvar, digamos assim, né? Você Todos vê têm suas falhas. Exatamente, você vê incoerências o tempo todo, você vê contradições o tempo todo. Então isso é muito interessante, especialmente pros dias de hoje. Agora, a cena que mais me impacta é já ali no desfecho, quando o Dias está sendo coroado. Aquilo ali, cara, é terrível. Pra gente hoje. Nossa, cara. 2018 tá tão perto. Tá tão perto. Terrível mesmo. A harmonia universal dos infernos. É uma fala, assim, com umas
uns termos, né? Dominarei essa terra. É algo muito, muito... E usando dos mais diversos símbolos, assim, Sim. né? No design de produção, figurino. Inclusive, falando em contradições, eu percebi algo bem interessante no figurino, tanto do personagem do Paulo Altran, né, quanto do Vieira, que é essa contradição, essa contraposição de cores também. Porque o Dias, ele usa muito preto, né? Mas tem as suas nuances ali de branco. E o Vieira usa muito branco, mas com nuances de preto. Então, assim, tá te dizendo dessas contraposições, mas que também não é 100%, sabe? Que existem nuances de cada um neles mesmos, assim, que eles podem se espelhar. E tem, ainda falando do Dias, tem 2 outros momentos do filme que vale a gente comentar, né? Primeiro, aquele momento que ele chega na praia e tem aquele índio. Nossa. Tem o Clovis Bornai vindo ali com a sua ornamentação toda, né? E o padre, né? Ou seja, 3 representações, né? 3 figuras, né? Aliás, 4, né? E esse político fascista, né, carregando sempre o crucifixo e a bandeira preta, né, sendo ali recebido naquela terra, né, vindo junto ali com esse representante da religião. E o Clovis Bornai, vocês imaginam o que, assim, que ele representaria com aquela roupa, tudo? A interpretação mais consagrada, né, de que é o colonizador ibérico, né, aquela coisa, a indumentária toda, enfim. Né? Exatamente, né? E enfim, ele deixa até em aberto, acho que alguém comentou, não sei se foi o Ismael Xavier no próprio debate, comentou isso, né? E que ele abre, né? Pode ser tanto em espanhol quanto em português, né? Porque é o dourado, então assim, aquela coisa e é muito interessante como isso é retomado em certo momento do filme. Agora, eu acho que é no momento em que o Joffre Soares, o padre, está falando, né? Ele fala, o que seria dos incas, dos astecas sem a fé, né? Então assim, ele vai mostrando também essa destruição que vem desde lá de trás, né? E aí ele fala que seria dos tupis, né? Dos tamoios. Dos tamoios, isso. Ele traz os indígenas brasileiros e os povos indígenas, o invasão europeia, né? Mas eu acho que... E essa ideia de reposição de poder, né? Que acho que o Ismael comentou também. Sim. Porque lá no final, quando o Dias está sendo coroado, né? A gente vê que é justamente essa figura emblemática que está colocando a coroa, né? Então tem sentido. Verdade. E o outro momento é quando a gente tem aquela espécie de filme dentro do filme, que é uma reportagem, né, que aparentemente que o Paulo fez para poder desconstruir essa imagem do Dias. E ali a gente percebe que, apesar de ter uma intenção de ser uma espécie de um documentário, não tem qualquer princípio realista, né, na construção desse filme dentro do filme. Isso. Porque ele vai utilizar, o Glauber, a mesma narração figurativa, né, ilustrando a visão que o Paulo tem do Dias, e são imagens que estão espalhadas, né, ao longo de todo o filme, né, não fazem parte só mesmo desse bloco. Ali tem uma concentração maior, quando a gente tem, acho que a cena mais engraçada é quando o Dias está sentado lá, como se estivesse posando para fotos, né, dando uma entrevista, e aí vem a narração do Paulo falando, né, de todas as contradições que aquela figura tem. Exato. E depois ele posando também, né, como se estivesse fazendo uma pose de Napoleão. Total. Né? Sim. um líder autoritário mesmo, né? Um imperador ali. É algo bem particular também, né, dessa sequência. E que discute o papel da imprensa, né? Nesse quesito de tanto construir quanto destruir figuras públicas e tal, né? E a personagem da Sarah, que ela e a Danusa Leão são as personagens femininas, né, do filme. A Danusa, acho que ela não tem nenhuma fala, né?
Ou tem alguma? Se for, Não. Acho que não. Praticamente não tem. Né? Fala. Não tem, não ela tem. aparece naquele apartamento ali, né? Junto com os... O Paulo apresenta como sendo a sua amante. É. E a Sarah é essa figura que tenta demover, né, o Paulo de desistir de tudo, né? Dos ideais dele, tudo, enfim. E ela tem ela protagoniza um dos planos até, né, mais impactantes do filme, que serve, né, praticamente como não só, né, um momento de incrível inserção dentro de uma obra artística, mas sobretudo sobre um testemunho quase, né, verídico ali, que é uma personagem da ficção, mas ela tá falando, né, que ela fala, e quando ele, né, ele tá num daqueles seus momentos de declamação poética, ela fala: o que você sabe sobre ambições, né? Ela fala: eu gostaria de ser, né, até abrir na anotação que eu fiz aqui, vou até citar, ela queria ser como qualquer outra mulher, né? E ela fala: fui lançada no coração do meu tempo. Ela diz que levantou o primeiro cartaz, viu nas praças, viu os amigos morrerem, aí prenderam ela em uma sala cheia de ratos, ela levou choques, né? E aí ela fala, é incrível como é que o Glauber usa dessa palavra, me se viciaram, né? A gente fala, procurar nada mais do que outra palavra, me torturaram, né? Então assim, ele teve essa coragem de colocar aquele plano ali que basicamente dá um testemunho que foi a tortura durante a ditadura, né? A gente ouve os relatos, né, de que era isso mesmo, eles colocavam as pessoas, e os presos políticos em salas, né, assim, infernais, cavernosas, com ratos, né, impunham as torturas mais terríveis, né, e assassinaram mesmo, né, tantas pessoas, enfim, e ele insere, ela fala aquilo olhando para a câmera, né, então assim, aquela fala atravessa o tempo também, chega na gente até hoje, assim, com um impacto, assim, fortíssimo, né. Com certeza, e a Ivana comentou algo no debate com o qual eu concordo bastante, porque é um momento muito feminista, sabe? Né? Porque ela para o filme, assim, completamente, e dá esse testemunho, e você tem a dimensão, assim, do sacrifício do que ela tá fazendo pelo que ela acredita, né? Então eu gosto muito, assim, desse momento, e eu acho que ela representa mesmo essa militante, essa pessoa determinada, e que é mais equilibrada, né? Porque ela dá... Ela tá ali e ao mesmo tempo ela tá fazendo, ela tá atuando, mas ela também tá dando esse apoio pro Paulo, porque em certos momentos que ele tá mais em crise, ela tá sempre mais equilibrada, tentando trazer ele pra realidade, assim. Então eu acho que ela talvez seja a pessoa mais equilibrada do filme, sabe? E eu gosto bastante desse poder que ela tem e de como ele para o filme para o discurso dela, para o que ela precisa dizer, para o que ela precisa fazer com que todos saibam, assim, né? É meio que um grito dela também. Se ela tem esse momento de euforia, seria esse, né? Tipo, que eu tô tentando, né, exorcizar aqui todo esse sofrimento que eu também tenho, mas que eu, de certa forma, estou trabalhando de uma forma mais equilibrada, tentando trabalhar e não perder completamente a noção e me perder aqui. Agora, em relação a outra personagem, né, que é a Silvia, né? Ela é essa personagem, eu acho até um arquétipo, né, dessa mulher que de certa forma, ela transita naquela alta burguesia e, bom, ela não tem falas, ela é como o povo, assim, sabe? Ela tá servindo ao propósito dessa alta burguesia, né? Que ela é uma espécie de prostituta, algo assim, né? Não sei. Eu acho que ela é como o povo também, de certa forma, porque ela não tem espaço para falar. Ela tá ali transitando, observando, mas em momento algum ela tá agindo, né? Ela tá só observando mesmo. Em um contraponto total em relação a outra personagem da Sarah. Porque são dois lados diferentes do Paulo, né? Um lado, assim, mais da razão e um lado mais do boemia, da carne, assim. Então, acho que ele visualiza muito isso, assim. Tem uma pessoa que vai
me colocar no lugar e ter uma representação de mulher que é a que eu quero ter quando eu tiver voltado para esse lado da boemia, que é uma mulher sem fala, né? Uma mulher que tá ali quase como um objeto. É um mesmo. objeto. Enquanto que essa mulher aqui é a mulher que vai realmente falar, a voz da razão e tal. E essa aqui é a que calada, sem fala e tal. E eu acho que o que elas têm em comum são que ambas estão, mesmo assim que em níveis diferentes, ambas estão sendo subjugadas por esse poder de homens, assim, né? Porque por mais que a Sarah seja essa mulher ativa, militante, e pare o filme também, ela também está sendo subjugada, sabe? Ela também é colocada num posto de coadjuvante, assim. Então isso é um ponto em comum, apesar dessa diferença, né? De como elas estão no filme. Aliás, falando sobre aquela sequência também de quando ele volta para Eldorado, né? Quando ele resolve, o Paulo, né, o poeta, ele resolve se desligar do Vieira, né, que afinal, não sei se acho que naquele momento o Vieira já se elegeu como governador, enfim, líder político de Alecrim, né, que é aquela cidade, aquela província, né, que o Glauber também vai dizer em uma entrevista que Eldorado ele quis dizer que era o nome do estado, mas também o nome da capital, assim. Então, acho que, talvez o país, né, Eldorado, e o nome da capital também é Eldorado, então que nada mais é que o Rio de Janeiro, né? Então, quando ele volta, aquele plano, assim, a câmera vem caminhando de dentro de uma galeria, né? Depois daquela despedida super, assim, dramática, né? Da Sarah, que eles se abraçam, rapidamente ele corta para dentro de uma galeria, assim, a gente, totalmente mudo, e ele vai falando, quando voltei para Eldorado, não sei se antes ou depois. E aí a gente já é inserido naquele momento que ele fala, eu cedi, né, assim, acreditava mais na minha carne, que queimava, né, e que ardia, e ele, é aquele momento que ele se lança, né, para esses momentos de boemia e de orgia, né, a gente já entra dentro de uma orgia que eu acho que é construída de uma maneira genial, porque é um palco, né, assim, visivelmente um palco de teatro, no fundo é todo preto, a gente não tá... Imagina, né, cai lá quase de paraquedas, né, e assim, tudo preto, e aquelas pessoas encenando, e a câmera, e é isso que eu acho que a Raquel comentou sobre a câmera, eu acho essencial o trabalho da câmera na mão, naquela sequência, porque a câmera, naquela e em várias outras, especialmente quando há um grupo muito grande de atrizes e atores e figurantes, que a câmera na mão, ela vive o momento, né, assim, o movimento, ela se abala com os corpos que ela está filmando, ela não está numa posição distanciada, num tripé firme e perfeitamente confortável, né? Então fica evidenciado, tem uma pessoa segurando a câmera ali o tempo todo e fica quebrando com essa nossa experiência fluida, né? Bem natural de que nós estamos apenas assistindo a uma história o tempo todo. Né? E ali, inclusive, tem um dos momentos que eu mais adoro desse filme, que é aquele momento em que ele acaba a festa, aí tem um corte, ele tá levando a Silvia, né, no colo em uma praia, eles chegam no apartamento. E aí, de novo, ele volta pra dentro da festa, pro momento final em que a banda de jazz começa um jazz super, assim, ao mesmo tempo, né, assim, relaxante, mas muito melancólico. As pessoas, é aquela decadência daquelas pessoas, né, escancarada. E aí, de novo, ele volta pra dentro do apartamento num fade-in, assim, ele tem um corte, assim, todo branco, e aí a imagem entra quase como tinta, assim, na tela, que é ele na janela, assim, e aí eu acho que, de novo, assim, a gente consegue ver ali uma referência, enfim, mais ou menos de um filme noir, assim, aquela coisa das cortinas, né, do início da manhã, da noite mal dormida, enfim, do personagem. Então, aquele corte ali eu acho genial também dessa sequência, que de novo a gente vê os corpos das mulheres objetificados, né, enfim, por aqueles homens toscos, né, enfim, bêbados, e aí a gente é apresentado não só o Paulo Gracindo, né, mais um imenso ator, né, mas também o Carvana, né, que é o Álvaro, aquele jornalista que ouve todo mundo, tá meio que ligado a todo mundo, mas ao mesmo tempo não tem coragem de peitar ninguém, né, e no final, assim, no meio final do filme acaba se suicidando, né. Então, assim, eu acho que é uma figura muito perdida, uma figura que flutua e não se impõe. Tanto que é maravilhoso aquele momento em que o Glauber, né, enfim, junto com o J.B. Luft, né, que é diretor de fotografia, aliás, maravilhoso, a câmera, eles colocam a câmera bem próximo do rosto do Álvaro, né, o Carvana, e aí acho que o Paulo fala, vontade de bater, aí ele fala, bate.
parte, que eu não valho nada, né, assim, sou um covarde, né, escuto as traições e nada posso fazer, e aí ele vai tirando a arma e aí afinal ele se suicida. De uma maneira super alegórica. Não vê nada, fica tudo velado, porém a gente, né, tem os barulhos dos tiros e tal. Magnífico, E nessa cena da orgia, como você colocou mesmo, realmente você percebe essa coisa das mulheres sendo objeto ali, mas é interessante como o Glauber filma, porque ele não objetifica. Concordo. Né? É uma cena de orgia elegante. É verdade. eu acho que eu nunca tinha visto antes uma cena de orgia tão elegante assim, né? E a sensualidade, ela é muito elegante mesmo, assim. Você vê os corpos, mas ao mesmo tempo você não vê, tem uma sombra, elas não estão se mostrando, sabe? Mas elas estão nuas, assim. Tem algumas que nem estão nuas, acho que é só uma delas que está, assim, que ela tampa, assim. Então, cara, eu achei impressionante, assim, como que ele teve esse cuidado, sabe? É uma cena em que mostra a objetificação, mas que ele não objetifica. Os personagens objetificam, né? Não a imagem. Né? Muito interessante, muito interessante. Só diga de passagem, naquela sequência também ele já recorre a duas imensas atrizes, que é a Darlene Glória e a Irma Alvares, assim, que aparecem ali. A Irma Alvares, que é a protagonista do filme do Sarraceno, que eu acho uma coisa genial, que é o Porto das Caixas, aparece ali rapidamente, uma apariçãozinha, como uma daquelas mulheres, né? E, enfim, só pra lembrar as duas aí. Maravilhosas. Você mencionou o D.B. Luft, acho que tem um making off, ou talvez uma foto, não tô lembrado agora, mas do Glauber, assim, quase que acoplado no corpo dele, né? Do operador de câmera e dirigindo essas cenas, assim, principalmente com muita gente, né? Justamente para dar esse efeito que a gente percebe no filme, né, da câmera às vezes trombando e tal, essa câmera instável, e ele ali acoplado e dirigindo a câmera ali, né, com toda aquela força que o Glauber tinha, aquele vigor que ele tinha, né. Essa imagem tá no documentário do Joaquim Pedro de Andrade, de 67, chama-se Cinema Novo, é um documentário que ele dirigiu para a TV alemã, em que ele tentou captar esse espírito né, do cinema novo, e é basicamente um documentário sobre o que os cineastas estavam fazendo naquele exato momento. Por acaso, o Glauber estava filmando Terra em Trânsito, então essa imagem ela é incrível, assim, super impactante. O Antônio lembrou super bem que aí é isso, a câmera, né, do Joaquim Pedro filma o Glauber e o D.B. Luft, os dois filmando, e o Glauber é exatamente, ele parece né, que está acoplado à câmera, ele vem olhando, ele interage com o ator assim no momento. Então a gente assim, eu fui muito feliz esse curta do Joaquim Pedro, que se não me engano está no YouTube. Vale a pena vê-lo, porque a gente consegue ver o procedimento, né, o método de filmagem do Glauber. O Glauber, para ele, especialmente em filmes como o Terra em Trânsito, né, que a câmera vai se aproxima muito do rosto das atrizes ou dos atores no momento que eles estão falando, para assim, há uma crença mesmo, assim, no rosto, no corpo, né, assim, de que mais até do que talvez, enfim, pela montagem, mas também muito do que está dentro do plano, do que está de frente da imagem, né, acho que há muitos planos de sequências também no filme, então mas enfim, vale essa dica aí, para quem também tem mais interesse, ver esse curta do Joaquim Pedro de Andrade, que chama-se Cinema Novo. Ele tem um nome oficial em alemão, que eu naturalmente não faço a mínima ideia, mas ele acabou sendo apelidado e o nome dele no Brasil ficou Cinema Novo. Então, maravilha. Muito massa. Então temos 2 filmes chamados Cinema Novo. Porque tem o do Eric Rocha. É claro, tem o do Eric Rocha, o documentário do ano passado. Isso. Total. Bem isso mesmo. Foi muito impactante, assim, como que muda muito a maneira como o Glauber vai filmar esse filme, né, e as referências todas, e realmente a gente vê já esses procedimentos que o tropicalismo, né, por isso que eu acho muito importante frisar realmente a importância do Terra em Trânsito, sim, para a eclosão do tropicalismo, né, certamente todos os tropicalistas e as tropicalistas viram Terra em Trânsito, que é esse procedimento de colagens, né? Então a gente vê essa coisa do jazz, que é um elemento estrangeiro, com né, as músicas do Carlos Gomes e Heitor Villa-Lobos, música clássica, aí ele traz o samba naquelas sequências, carnaval, exatamente, assim. Então, e não só no som, né, mas principalmente na imagem, acho essa coisa muito importante da carnavalização, remeter à chanchada, que é uma história do cinema brasileiro, ele está revisitando também.
Acho que essa coisa das colagens é muito importante, que depois o tropicalismo também vai atualizar esse procedimento várias vezes, né? Aliás, na cena do carnaval lá tem uma das tomadas que eu acho mais engraçadas, com aquele político lá velhinho dançando, né? Modesto de Souza. Nossa! Que aparição, né? Aquilo ali é sensacional, fantástico, né, velho? É muito bom. Tô me lembrando aqui também que o Mário Lago aparece ali no meio dos políticos ali, né, cara? Membro do exército, o capitão, né? Assim. Exato. Aliás, Perélio também aparece, né? Sim, é o jornalista que é um estudante, né? Nos créditos lá na Cinemateca, um estudante, assessor do Vieira também, Perélio. Então, assim, esses ícones do cinema novo, do cinema brasileiro, vão surgindo assim no meio do filme, é impressionante. Assim. E o grande Maurício do Vale. Claro! Pô, não esqueci. Antônio das Mortes. Antônio das Mortes ali, fazendo presença, né? Zósimo Bulbul. Zósimo Bulbul, claro. O repórter que fica ali acompanhando tudo também, né? Enfim. Aham. Microfone. Não, mas quando você mencionou aí o personagem do Mário Lago, né? Eu me lembrei que quando o Diaz aparece, tem também os sons, né, dos tiros, né, acompanhando, que ele é um representante também desse poder ditatorial que acaba tomando conta, né, do país, né, no regime militar. Ele também vai representar isso, né? E algo que o Ismael falou que eu gostei muito também, que o golpe se dá sem o levante militar, né? Sem a presença de armas e tanques e tal. É algo bem na base da oratória, salas fechadas, bem ali na surdina, assim, né? Um golpe silencioso quase. Que a gente não vê acontecendo em si na violência, mas na base da fala, né? O Glauber tem um comentário muito interessante, fica até ser interessante citar, porque numa dessas entrevistas que ele deu na época, alguém perguntou, o personagem se suicida, você não mostra, aquele personagem do povo, que é o Flávio Miliati, afinal de contas ele é assassinado, né? Eles colocam a arma na boca dele, né? Ele aparece no outro, ele falou assim, eu fiz questão de não mostrar a violência explícita ali, porque ele fala, isso atiça um lado sadomasoquista, as pessoas estão ali. É muito interessante como o Glauber já trabalha isso criticamente na imagem, essa coisa da imagem espetacularizada, enfim, várias questões eu acho que aparecem, né? Como você muito, muito bem lembrou, essa sequência em que ele retoma aquela estética televisiva, né, assim, a biografia de um aventureiro, né, que ele vai falar sobre o Diaz. Então, assim, ali certamente há uma crítica voraz aos meios de comunicação que, enfim, articulavam imensamente com o poder lá, e até hoje a gente sabe muito bem, né, enfim, como que a mídia e a imprensa articulam, né, essa coisa das histórias dos políticos mesmo, né. Imagens também. E as imagens também, assim, imagens, exatamente, assim, então, e é muito emblemático como que na sequência semifinal, talvez, que é a coroação, né, do Diaz, o Fuentes, né, que é o grande dono, né, daquele monopólio midiático, né, ele aparece rindo, né, aquele riso assassino dele, assim, num plano, assim, médio, assim, quase o primeiro plano do rosto dele. E é isso, né, no final das contas, essas forças de poder, de mídia hegemônica, estão rindo, não só da situação, mas rindo da nossa cara também, né, de tudo que está acontecendo né, enfim, fica tudo muito evidente ali pelo filme, como que as coisas são articuladas, como que ela muda de lado ao bel prazer, quando ela cortam os patrocínios, os anunciantes, ela já, né, a mídia já fica abalada, né, então já resolve mudar de lado, enfim. E eu também acho muito importante também essa questão. Acho que uma última coisinha também que eu acho importante é mencionar, vocês, né, falaram sobre o Antônio comentou essa questão da violência, né, e das metralhadoras, né. Aí a gente destaca de novo o papel do som, né? Como que em vários momentos, especialmente no final, as metralhadoras entram e elas ensurdecem, assim, elas tornam a ambientação super caótica, interrompem as músicas, né? Então, assim, é a forma de intervenção ali imediata, né? Política mesmo, cinema do Glauber e naturalmente, assim, né? Isso retoma uma série de outras violências, né? Que a gente sabe que estavam acontecendo ali naquele momento e vão acontecer, né, enfim, até hoje.
o líder, é muito importante também aquele líder camponês, né, que a Raquel lembrou, eu acho também. Sim, que ele morre, ele é assassinado. Ele é assassinado, assim, e eu acho aquela sequência, de novo, de uma atualidade impressionante, assim, a gente que está vivendo aqui hoje com tantas, num contexto com tantas opressões e violências policiais, especialmente contra as ocupações, né, ocupações urbanas e das regiões metropolitanas, aí, né, Dandara, Isidora, e eu vi ali naquela imagem, enfim, uma figura super atual para a nossa história recente aqui, que é o Cadu Freitas, né, que era um dos líderes ali da Isidora, né, e especialmente da ocupação Vitória, que foi assassinado em 2015. Então, é impressionante assim como que esse filme reverbera, como eu falei, em vários níveis, várias camadas. Então tá ali a luta das ocupações, a luta dos camponeses, né, que tinha sido também uma crítica que o cinema novo tinha sofrido, né. O Bernardet fala, é um filme, é um movimento que se quer popular, mas não está abordando as lutas populares de sua época, né. Coisa que o Eduardo Coutinho vai fazer no Cabra Marcado para Morrer, estava fazendo, né, em 64, é interrompido e retoma em 84, que era lidar com as ligas camponesas, né, que era uma forma de resistência, de luta popular super fortes nos anos ali 60, onde eles estão inseridos, e é uma das críticas que o cinema novo vai sofrer. Não estão tratando de... Né, é como se fosse essa idealização de um povo que só é apático, enquanto que, não, sim, há formas de resistência nesse povo também. Só que o Glauber já vai trazer isso, mas para, de novo, reelaborar, né? Então, assim, eu acho que é outra coisa também importante, outra ruptura do Terra em Trânsito, que ele não vai mais idealizar o povo, né? Maravilha. Bom, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast em foco sobre Terra em Transe, mas de forma alguma o debate sobre Terra em Transe se encerra. É um filme que torçamos para que num futuro não muito distante, né, vamos não só torcer, mas fazer, né, por onde. Né, levarmos a esse lugar em que esse filme não seja atual, né? Que a gente não precise olhar para esse filme e reconhecer essas figuras, né, na televisão, no nosso meio, no nosso dia a dia. Reconhecer Dias no poder, né? Exatamente. Falou tudo, Antônio. Uma frase que sintetiza muito bem, né? Pedro, muito obrigado pela presença aqui no nosso debate. Imagina, eu que agradeço, desculpa aí as falas longuíssimas, então, mas é porque realmente é um filme muito denso que atiça, né? E aqui é um ambiente tão bom, tão assim, né? Assim, confortável para falar, que a gente fala como se a gente tivesse sem um microfone aqui na frente, né? Estivesse falando, e a gente fala, opa, peraí. Então, assim, eu que agradeço, assim, mais uma vez por esse convite maravilhoso, e obrigado mesmo por essa oportunidade de reabrir esse filme que acho que deve ser rediscutido, reaberto, retrabalhado, revisto inúmeras e inúmeras vezes. Eu acho que até, como você falou, né, Renato, assim, que a gente não mais reconheça também, como o Antônio falou, não reconheçamos mais o Dias no poder, né, assim, que nós também não nos tornemos essas pessoas apáticas e que, enfim, eu acho que algo precisa acontecer. Maravilha. Que ele sirva de inspiração também, né? Que ele continue servindo de inspiração, porque, como a gente estava dizendo antes, como você apontou, que ele movimentou vários segmentos culturais. Ele tem essa força, né, de movimentar tudo isso. Então, assim, que ele inspire e que faça mais movimentos culturais transbordarem, assim. E que tragam coisas novas, sabe? Antônio, muito obrigado também. Valeu. Pela presença, Raquel. Valeu demais. E, claro, muito obrigado a você que nos acompanha, que você que escuta o nosso podcast, para que você tenha acesso a novos podcasts. É só você assinar o nosso feed e aí você recebe no seu telefone, aí no seu smartphone, no seu tablet, onde quer que seja, os novos episódios do nosso podcast Em Foco. Um grande abraço, até mais, tchau. Em Foco, editores
Renato Silveira, Raquel Gomes e Antônio Tinoco. Edição e mixagem de áudio, Eduardo Garcia. Auxílio técnico, Wagner de Castro. Realização, Cinematório. Apoio, Rádio Inconfidência. Gostou do nosso podcast? Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Colaborando com o nosso projeto, com o valor que puder, você investe na produção de conteúdo sobre cinema e nos ajuda a manter a qualidade e a independência do nosso trabalho.